noite, pessoal, dando boa noite aí no chat. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Karine, coordenadora da Pastoral da Educação da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Montanha. E é com muita satisfação que durante essa noite serei a mediadora da webinar que traz como tema Comunicação Não Violenta voltada para a educação. E hoje é uma data especial, né? Nós não escolhemos esse dia à toa. Alguém sabe dizer o que estamos comemorando hoje? Pode ligar o microfone e falar. Dia Nacional da Educação. Isso, Leiliana, muito bem. Hoje nós comemoramos o Dia da Educação, né? Como muitos já sabem, mas muitos também não sabem, 28 de abril comemora-se o Dia Internacional da Educação. E a data ficou mundialmente conhecida como Dia Mundial da Educação, porque neste dia, no ano de 2000, 21 anos atrás, foi realizado no Senegal o Fórum Mundial de Educação de Dakar. Dakar é a capital de Senegal, tá? E diversos setores da sociedade associaram o evento a uma data comemorativa. Só que, na verdade, para uma data alcançar essa notoriedade, ela deve ser votada e aprovada pela Assembleia Geral da ONU. Então, a partir daí, passa-se a compor o calendário da organização. E pelo cronograma oficial, o dia 28 de abril, na verdade, é o Dia Internacional da Saúde e Segurança do Trabalho. Oficial ou não, muitas pessoas e instituições de ensino celebram a data. E o importante é utilizá-la como uma oportunidade de reflexão sobre os caminhos da educação. E por isso estamos aqui hoje reunidos. E essa explicação a respeito dessa data eu extraí do blog da Escola da Inteligência. E para quem não sabe, Escola da Inteligência é um programa socioemocional de Augusto Cury, e aqui em Montanha, o Centro de Educação Básica Nossa Senhora Aparecida trabalha com este programa. Pois bem, este é o 4º encontro virtual da Pastoral da Educação. E em nosso primeiro encontro fizemos a live vocacional, aí depois realizamos o bate-papo com educadores, com o lema "Quem partilha o que sabe, muda a história de quem aprende". E na terceira oportunidade de nos reunir virtualmente, tratamos sobre o tema "E aí, professor, como vai?". Foi um encontro dedicado ao aspecto socioemocional do professor, e contamos com a participação do Renan Machado Pianissola, psicólogo e consultor da Escola da Inteligência. Vamos lá, deixa eu apresentar minhas convidadas. Cumprimento a Roseline Santos Nascimento, coordenadora diocesana da Pastoral da Educação. Vejam, eu me apresentei como coordenadora paroquial da Pastoral da Educação. A Roseline é diocesana. E, para quem não sabe a diferença, eu vou explicar. Uma coordenadora paroquial, ela faz o trabalho no município, na paróquia. Aqui, no caso, eu estou à frente da Pastoral da Educação, né, fazendo todo esse trabalho de Montanha e Vinhático. E a Roseline é coordenadora diocesana. Isso quer dizer que o trabalho é bem maior, né, Roseline? E ela é responsável por estar assessorando, por estar direcionando as cidades vizinhas que têm a Pastoral da Educação, né? Aqui mesmo na nossa forania é um nome que se dá um conjunto de cidades. Por exemplo, a nossa forania é a forania baiana, que pega Montanha, Pinheiros, Ponto Belo, se eu não me engano, Boa Esperança. Aí tem várias outras foranias. E é uma função bem dedicada à do coordenador diocesano da pastoral. E, além disso, a Roseline é especialista em língua portuguesa e servidora efetiva da rede estadual e municipal lá de São Mateus. A Roseline reside lá. Cumprimento a Márcia Keila Corsini. Ela é pedagoga, pós-graduada em gestão, educação especial, educação infantil e séries iniciais. E, atualmente, é diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar, Domingos Martins. Cumprimento a Renata Dias Rodrigues, licenciada em Educação Física pela UFES. Olha, somos colegas de profissão, né, Renata? Está aí há 16 anos na educação e há um mês como gestora da UMEI Bem TV.
Estendo os meus cumprimentos a todos os profissionais da educação, as famílias, estudantes que estão aqui agora, neste momento, com a gente, tá? E vocês podem ir aí no chat do lado, escrever o nome, a escola que vocês estão representando. Vocês podem, se você representa a sua família, se tem filho que estuda e está aqui por isso, pode colocar lá no chat, tá? Fiquem à vontade. E a Renata vai estar assessorando a gente com esses comentários que vocês colocarem aí, tá bom? E qualquer dúvida também a respeito do tema que vai ser abordado, fiquem à vontade para comentar. E agora é com muita honra que cumprimento a Jaqueline Leal, psicóloga humanista, coach ontológica e facilitadora da CNV, Comunicação Não Violenta. E é ela que nessa noite estará conduzindo esse webinar. Com vocês, Jaqueline Leal. Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Já recebi, né? Boa noite aí de praticamente todo mundo que foi chegando. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, quero agradecer o convite, né, que me foi feito pela Karine, para falar um pouquinho sobre um tema que eu sou muito apaixonada e que não surgiu na minha vida só como um curso. Quando eu escolhi a comunicação não violenta para fazer parte aí das minhas estratégias de trabalho, eu escolhi por amor mesmo. Geralmente, tudo que eu faço, tudo que eu estudo, eu pratico. E a CNV é uma prática na minha vida. Não posso dizer que eu nunca caio, né? E que em momento nenhum eu fique brava ou eu não deixe de lado um pouco os aprendizados e o estudo que eu tenho feito nesse ramo, porque eu sou humana, né? Somos todos seres humanos e é impossível que em algum momento eu não perca um pouco aí a estribeira, não me descontrole emocionalmente, né? Mas a CNV faz parte da minha vida e eu resolvi começar a estudar a CNV quando eu descobri que eu queria ser mãe. Então, quando eu decidi, acho que até é interessante para vocês, porque todos trabalham na escola, trabalham com crianças, e foi bem assim que começou para mim. Quando eu decidi que eu queria ser mãe, eu entendi que o jeito que eu me comunicava não era o jeito que eu queria educar minha filha. Eu entendi que a minha comunicação era uma comunicação muitas vezes agressiva, e às vezes nem parecia tanto para as pessoas, porque eu não brigava com ninguém, não batia em ninguém. Então, quem está escutando e escuta, nossa, mas comunicação não violenta já que é um doce. Talvez nunca tenha parado para pensar que ser violento não significa bater, não significa ser agressivo. A comunicação violenta, ela existe também quando a gente faz uma ironia, ela existe também quando a gente trata o outro como se o outro não tivesse capacidade de responder pelos seus próprios sentimentos e necessidades, que a gente vai escutar um pouquinho aqui. Ou ainda, né, no meu caso, naquela época, quando a gente não consegue expressar com clareza as coisas que a gente precisa, e aí a gente acaba tratando as pessoas via patada, ironia, reclamação. Não era como eu queria ser, não era como eu queria educar minha filha, e esse meu comportamento, por mais que acontecesse de maneira, não era toda hora, mas ele acontecia, e me incomodava muito. Então, lá por volta de 2013, 2014, eu comecei a estudar comunicação não violenta. E aí a minha trajetória foi de autodidata por muito tempo, mas agora não, agora eu tenho uma formação, eu invisto nesse conhecimento, e aí consigo colocar em prática. Tenho uma filha de 2 anos e 5 meses, e tenho conseguido, desde que ela nasceu, utilizar a comunicação não violenta como forma de educação para ela. Então, aqui em casa não existe punições e recompensas, ninguém fica de castigo, ninguém apanha. Aqui em casa ninguém é obrigado a fazer nada, tudo é compartilhado, tudo ela participa das tomadas de decisão, tudo é conversado, né? Tudo a gente faz junto, tudo é explicado, eu ajudo ela a nomear todos os sentimentos que ela sente, eu conto para ela historinhas sobre as emoções, desde que ela era pequenininha, para que ela possa clarear as coisas, as angústias que existem aí dentro dela. Então,
tenho trilhado um caminho bem coerente com aquele que eu desejei. E aí, tá aqui falando para vocês um pouquinho sobre CNV, me enche o coração, né? Porque professor é um espaço de transformação, é exatamente o lugar onde eu acredito, né, que a gente precise mudar um pouco a cultura mesmo, né? Como a gente faz educação hoje, porque é exatamente o lugar onde a gente pode ensinar, né, as crianças para que elas cresçam adultos saudáveis, para que elas possam se comunicar de forma saudável quando elas crescerem, né? Então, eu acho que é na escola o veículo principal aí de mudança, é o lugar principal. E eu quero saber de vocês, me contem aí no chat, vocês já tinham ouvido falar sobre CNV, não tinham? É novidade para vocês, não é? Me digam aí no chat sim, não, para eu poder ter uma noção mais ou menos aí de qual que era o contato que vocês já tinham, né? Com a comunicação não violenta, se vocês já tinham escutado alguma vez. Eu fico na dúvida se as mãozinhas levantadas são vocês querendo falar ou se são vocês testando o botão. Então, me contem. Ô, Kelly, eles estão dizendo aqui, né? Alguns já colocaram que sim, outros colocaram que não, que é novidade. A Liliane mesmo colocou aí a novidade. Uhum. Legal. Legal. Acho que vocês vão se apaixonar, vocês vão ter a oportunidade de se apaixonar. Estou vendo aqui alguém que já conhecia. Maria Aparecida. Legal. A comunicação não violenta é uma prática que eu acho que a gente se apaixona por ela. É basicamente assim. Eu sou psicóloga humanista, né? Então eu trabalho com uma área da psicologia um pouco diferente das tradicionais. Então a gente conhece muito a psicanálise, a gente escuta falar muito sobre Freud, etc. O que eu estudo é completamente contrário à psicanálise, a gente trata o ser humano de uma outra forma, a gente não olha para a doença, a gente olha para a saúde, a gente acredita, né, que a pessoa ela é totalmente capaz de responder pelos desejos dela, pelos sonhos dela, pelo futuro dela, pela história dela. E a comunicação não violenta vem também desse lugar, vem também de um lugar de que acredita na potência do ser humano. Geralmente, as psicoterapias anteriores, elas acreditam muito que a pessoa ela precisa controlar os impulsos negativos dela. E aqui na CNV, né, e na psicologia humanista, a gente entende o ser humano como um ser humano completo. A criança já nasce completa. Ela não nasce faltando nada nela. Não nasce sendo necessário que a gente coloque nada na criança para que ela seja uma pessoa boa. Porque a gente acredita na CNV que as crianças nascem boas. E é bem diferente dos métodos mais tradicionais, onde se acredita que a criança precisa ser educada para se adaptar à sociedade que a gente vive. Na comunicação não violenta, a gente acredita que essa educação que a gente dá para as crianças faz com que elas percam a autenticidade delas, faz com que elas percam a espontaneidade, a criatividade. Então, eu estou vendo ali, né, a Leiliana contando ali da educação, e é isso. O que a gente faz? A gente acredita que a criança é capaz de tomar decisões compassivas, que a gente chama na comunicação não violenta, que é o quê? Que são decisões alinhadas com o coração, né? São decisões boas, decisões que visam contribuir para o bem das pessoas que estão dentro do mesmo espaço que ela. Então, quando a gente educa por esse olhar da comunicação não violenta, a gente entende que essa criança, se ela tiver um ambiente favorável, e aí que vem o grande desafio, se ela tiver um ambiente favorável, né, ela vai conseguir desenvolver todas as habilidades que ela precisa para ser um ser humano bom, íntegro, né, e um ser humano saudável. O problema é
as condições favoráveis. Né? Porque o que seria um ambiente com condições favoráveis? Seria um ambiente de empatia, né? Onde eu tento sempre me colocar no lugar dessa criança, entender o que está acontecendo com ela, onde eu não invalido nenhuma emoção que ela sente. Então a criança fala: tô com raiva. Qual é a primeira coisa que a gente fala? Cala a boca, menino, coisa feia. Ninguém, coisa feia, sentir raiva. Eu, hein? A gente pode sentir raiva das pessoas, não, isso é feio. O Papai do Céu não gosta. A gente faz isso, né? Na comunicação não violenta, a gente entende que todo sentimento é válido. Então, a criança sente raiva e a gente vira para ela e fala: por quê? O que está acontecendo aí dentro de você? Você quer me contar? Você está com raiva de quê? Né? O que é raiva para você? E você tenta entender o que está acontecendo com a criança. Então, isso é um ambiente de empatia. Outra característica importante, um ambiente com aceitação positiva incondicional, que é o quê? Não me importa se essa criança é branca ou negra, se ela é homossexual ou não, se essa criança, não me importa o que ela é, não me importa o que ela pensa, não me importa a família de onde ela veio, eu valido o ser humano que existe ali. Eu aceito aquela pessoa como ela é. Eu não preciso concordar com as coisas que acontecem na casa dela, na vida dela, ou com as decisões que ela tomou para ela. Mas eu preciso respeitar. Então, aqui é um espaço de aceitação positiva e incondicional. E aí, por exemplo, como que a gente pratica diferente disso? Para de comer coxinha que você está ficando gordo igual seu pai. A gente é violento. Isso é uma violência, tá, gente? Se vocês não identificam essa fala como violência, isso é uma violência, tá? Quando a gente fala assim com uma pessoa, isso é violento. A gente está machucando gratuitamente uma pessoa, porque a gente não sabe como ela se sente naquela posição, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente está sendo violento. Por isso que a violência é disfarçada. Não dá para notar sempre, porque nem sempre você ofende, mas você fala falas que são agressivas. Quando você aceita aquela pessoa, aquela criança, né, do jeito que ela é, de que importa se ela está gorda ou magra? O que você tem com isso? Tipo, isso é problema seu? Né? Aí, se você é mãe, se você tem questões de saúde que você quer cuidar, é outra forma. Você não vai falar isso, você vai virar para a criança e vai falar: filho, a mamãe está ficando preocupada, sabe por quê? A forma que você come pode prejudicar a sua saúde. E eu gostaria muito que você crescesse saudável. Vamos pensar mais sobre isso? Então, aqui é outra coisa, né? Então, aceitação positiva incondicional. E, por último, congruência, que é o quê? Um lugar onde a pessoa que educa, o pai, a pessoa que é responsável pela educação, essa pessoa ela é coerente. O que ela faz é coerente com o que ela fala, né? Então, por exemplo, o pai fala: olha, mentir tá errado. Aí liga alguém, fala que eu não tô aqui, fala que eu não tô aqui, fala que eu saí. Cadê a coerência, né? Então, não é congruente. Outra coisa, o pai tá xingando em casa, pai, tá tudo bem, tá tudo ótimo, e tá xingando, mandando todo mundo ir não sei para onde. Cadê a coerência? Outra coisa, homem não chora. E aí o filho pega o pai dentro do quarto, às vezes trancado, chorando. Né? Então, quando a gente fala de congruência, é se permitir uma das coisas mais difíceis da educação: ser vulnerável. Mostrar as nossas fragilidades, mostrar que nós somos humanos. Porque a criança tende a achar, né, que os adultos são superpoderosos, né? Não acontece nada com eles. Né? Então, quando hoje em dia, tipo, uma mãe, ai, mas eu tô sofrendo e chorando na frente da minha filha, mas qual que é o problema? Inclusive, conta para ela por que você tá chorando. Se você tiver com raiva, fala para ela: eu tô com raiva porque eu perdi o emprego e eu quero matar quem fez isso. Não tem problema você contar o que está vivo dentro de você. Muito pelo contrário, certamente essa criança vai identificar
vai conseguir identificar, olha só, a minha mãe, ela também sofre, eu posso sofrer também, né? Então, tendo um ambiente que entregue isso, gente, que entregue essa segurança psicológica, a gente consegue desenvolver uma educação saudável e a criança vai crescer um adulto saudável. Agora vem a pergunta: vocês acham que essa realidade é a realidade que a gente tem? Não é, né? É por isso que a gente tem que estudar comunicação não violenta, porque essa não é a realidade que a gente tem, né? Então, primeiro que a gente aprende que a gente não pode ser fraco. Então, a gente passa todo mundo, o pai, o professor, o diretor, todo mundo, escondendo quem realmente é. Passa todo mundo vestido de uma máscara, que é a máscara do fortão. Eu aguento tudo. Né? A gente passa a vida da gente assim. Né? E aí, o que acontece? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a gente não aprendeu a ser empático com as pessoas. A gente não aprendeu a escutar a dor do outro. Quando as pessoas contam como elas se sentem, a gente tende a falar assim, mas vai passar. Não, vamos rezar que passa. Ou então a gente fala, não, mas é isso aí, tá difícil para todo mundo, não é só para você, não. A gente não tem costume de escutar a dor. A gente não sabe o que fazer com a dor das pessoas. A gente não sabe, a gente devolve, a pessoa trata. A gente não sabe receber nem elogio, gente. Alguém vira e fala: nossa, sua blusa é linda, a sua também. Ou não, é que eu comprei na feirinha, tão simples, foi baratinho. A gente não sabe conversar. Né? E a gente não sabe também aceitar as pessoas como elas são. A gente julga todo mundo o tempo todo. Né? A gente está o tempo inteiro, tipo, nossa, mas fulano fez aquilo. Eu acho que não deveria, não. Nossa, fulano fez aquilo. Né? Eu brinco que macaco senta no, né, para falar dos outros. Então, a gente está sempre fazendo isso. A gente está sempre nesse lugar de julgar. Então, infelizmente, a nossa cultura não favorece, né, para que a gente consiga ter uma comunicação mais saudável. Mas nunca é tarde para a gente mudar a nossa forma de enxergar as coisas e de nos comunicar. Então, rapidamente, só para vocês entenderem, dando um flashzinho assim bem rápido, tá? Quem fundou a comunicação não violenta foi um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. O Marshall é um psicólogo norte-americano, né? Ele criou a comunicação não violenta para implementar no mundo. Ele tinha um sonho de transformar o mundo inteiro em uma cultura de paz, onde as pessoas pudessem ter diálogos pacíficos e resolver os seus problemas através da comunicação. Então, a gente tem como símbolo da comunicação não violenta uma girafa. A girafa, ela tem o pescoço comprido, as orelhas dela são grandes, a gente brinca que é para escutar com empatia. Ela é o mamífero do maior coração, então é para poder escutar também com compassividade, né, com o coração. O pescocinho dela longo é para evitar os julgamentos, porque daí ela olha acima, né? Ela não está dentro do problema. E ela tem uma coisa muito massa, que é a autenticidade identificada nos cascos. Ela tem cascos, a girafa tem cascos como se ela fosse um cavalo. E isso faz dela um animal autêntico. Né? E a comunicação não violenta prega que nós aprendamos a ser autênticos, a sermos autênticos. Né? Que a gente possa realmente se expressar a partir de quem nós somos. Estou vendo aqui alguns comentários de vocês. Osmar falando a palavra é uma máquina, uma magnífica máquina. Uhum. A palavra que ferramenta. Que legal que vocês estão curtindo. Que legal. E aí, terminando um pouquinho dessa parte teórica aqui, a gente tem alguns pontos que são muito importantes que vocês saibam antes que a gente possa abrir esse espaço para debate. Então, o Marshall se embasou também, tá? Nos escritos de Gandhi a respeito da não violência. Então, por isso que ele traz o nome Cultura de Paz, vem dessa época aqui, vem da questão de Gandhi. E ele fala muito
que a linguagem é extremamente importante para a gente poder conseguir se comunicar bem. Então, a escola, mais uma vez, tem aí um papel fundamental. Para a gente poder se comunicar através da comunicação não violenta, Marshall construiu 4 componentes na CNV. Um deles é a observação, o segundo, os sentimentos, o terceiro, as necessidades e a quarta, os pedidos. Eu já vou explicar isso para vocês. E por último, ele fala que existem 2 coisas que são essenciais na comunicação não violenta. Primeiro, se expressar honestamente, que é ser autêntico, uma expressão, né, livre aqui de julgamentos, e saber dar e saber receber empatia. São as 2 coisas que para ele são essenciais dentro da CNV. Quem já conhece a CNV pode me contar, já sabia desses 4 passinhos aí, dos 4 componentes ou das 4 atitudes da CNV? Legal. Então, esses 4 passinhos, eles são interessantes, porque no início a gente começa a fazer comunicação não violenta, a gente está meio perdido, a gente não sabe como ter uma conversa, uma comunicação que não seja agressiva. E as pessoas acham que não ser agressiva é falar baixo. E pensando nisso, né, eu não poderia fazer comunicação não violenta, porque a minha voz não é uma voz baixa, não tem um tom de voz baixo. E muita gente acredita que quem faz CNV fala assim: oi, tudo bem, querido? Como é que você tá? Passa a mão na cabeça, é assim, a vida é assim mesmo. A gente tem que aceitar, vamos perdoar, né? Vamos fazer isso de coração. E não é verdade. Inclusive, a CNV entende que se você estiver defendendo uma vida, você inclusive pode dar uma porrada na cara de alguém que é CNV. Está fazendo comunicação não violenta. Né? Porque você está lutando a serviço da vida. Então, uma pergunta que o Marshall sempre faz e que nos ajuda muito a entender como é um pouco da comunicação não violenta é: o que está vivo dentro de você agora? Essa palavra fala do porquê a gente está agindo como a gente está agindo. Esse estar vivo dentro de mim são sentimentos, são coisas que eu estou vivenciando que me fazem agir da forma que eu estou agindo. Então, quando ele pergunta o que está vivo em você agora, ele está querendo escutar sobre os seus sentimentos e sobre as suas necessidades. Essas são as coisas chaves da CNV. Tanto que ele tem uma lista de sentimentos e uma lista de necessidades. Então, ele traz, depois eu até posso passar para a Karine e ela pode disponibilizar em algum lugar para vocês. Porque, assim, no início eu usei muito, eu ainda uso, as minhas ficam aqui em algum canto, não sei onde elas estão agora, mas elas ficam aqui perto de mim, porque às vezes a pessoa fala uma coisa e eu não consegui identificar o que ela está querendo dizer. Então, eu recorro às listas. E aí, aonde é que entra, né? Eu acho que a escola, por exemplo, né? Onde é que a escola pode contribuir para isso? Porque as crianças, elas não sabem o que elas sentem. Elas estão vivendo um monte de coisas dentro delas. Vocês sabem disso, né? Elas estão vivendo um monte de coisa dentro delas, um turbilhão de emoção, mas elas não fazem ideia de como lidar com isso. Então, por exemplo, né? A minha filha tem 2 anos e 5 meses. Desde pequena eu falava para ela: filha, você está com raiva? Você está triste? Você está feliz? Eu tentava nomear o que ela estava sentindo. E na comunicação não violenta, isso se chama chute empático. A gente tenta chutar como o outro se sente, mas não é aquela coisa que você fala assim: você tá triste? Aí a pessoa fala: não, não tô. Você fala: tá sim que eu tô vendo. Não é isso. A única pessoa que sabe do seu sentimento é a pessoa. Se ela disser para você não estou, você tem que acreditar. Ponto. Acabou. Então, quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente tenta ajudá-las quando a gente vai ofertar a escuta, né? E quando se oferta a escuta? Toda vez que existe um conflito, toda vez que tem uma necessidade de comunicar algo, toda vez que você percebe que aquela pessoa está diferente do que ela geralmente é. Então, quando isso acontece, você escuta a pessoa.
E aí você faz os 4 passos. Quando você escuta a pessoa, primeiro, você tem que tentar não julgar. Alguém já tentou aqui passar um dia sem julgar para ver que coisa mais difícil que é? Sem fazer uma crítica? Sem falar nada? Gente, é o troço mais difícil do mundo. Meu Deus, é um desafio. Nem Ó, imagino como seria. é um desafio, assim, e toda vez que você julgar, você zera o cronômetro e se coloca mais 24 horas. Assim, é uma semana para conseguir ficar um dia sem julgar, né? Então, a primeira coisa que você faz quando você escuta alguém é subir as orelhas de girafa. É tentar escutar a pessoa, não é sobre você quando alguém está falando alguma coisa. A crítica de alguém, vocês devem escutar, né? Professor, em escola, devem escutar crítica o dia inteiro. Imagino eu, né? Deve ser bem complexo. E aí, imagina, quando vem um pai, quando vem um aluno, quando vem um colega de trabalho e fala para você uma coisa que você sente amargar aqui no peito, a ideia da CNV é que você se lembre, isso não é com você. Essa pessoa não está falando sobre você, ela está falando sobre ela. É porque o seu comportamento impactou nela. Mas o sentimento que ela está sentindo é responsabilidade dela. Então, primeiro ponto, escutar sem julgar. Segundo ponto, identificar o sentimento. Aí você vira para a pessoa e fala: eu estou escutando você falar, parece que você está chateada com alguma coisa. É isso mesmo? Ou você está chateada comigo? É isso mesmo? Aí a pessoa vai falar: é isso mesmo, estou chateada com você, porque eu esperava que você fizesse isso e você não fez. Né? Então, identificar o sentimento. Terceira coisa, identificar a necessidade por trás do sentimento. Então, todo sentimento é eliciado por uma necessidade não atendida ou atendida. Então, por exemplo, eu estou muito feliz. Aconteceu alguma coisa que me deixou feliz, né? E essa coisa que aconteceu atende a uma necessidade que eu tenho. Aí, estou muito triste. Certamente, alguma necessidade que eu tenho não foi atendida. Todos nós, seres humanos, temos necessidades. As mais centrais são necessidade de se sentir amado, aceito e pertencente. Essas são as 3 centrais. Né? Por isso que a gente vê, por exemplo, quando o adolescente se envolve com droga, entra em grupos assim. Ele está lá por quê? Porque ele, naquele grupo, se sentiu aceito, se sentiu pertencente. E às vezes a gente só acha que aquele adolescente está doido. Não está. Ele está lá porque ele está buscando alguma coisa que está faltando na vida dele. Ninguém está dizendo que é certo ou errado, tá? Estou contando o que acontece, tem um mecanismo. E por último, a gente tem um pedido, né? Esse percurso aqui que eu fiz, vocês podem fazer com o outro e vocês podem fazer com vocês mesmos. Então, existe a autoobservação sem julgamento, a leitura dos meus sentimentos, a leitura das minhas necessidades e uma combinação, um pedido, alguma coisa que eu vou fazer para resolver o que está acontecendo comigo. Então, basicamente, tá? Isso é comunicação não violenta. A teoria é essa. Não tem muito além disso. O que vocês acharam aí? Não é quase nada, né, de conteúdo, se você parar para pensar. Eu vi uma mãozinha levantada da Roseline. Quer falar, Roseline? É muita coisa, né, Jaque? É muita coisa. A gente ouvindo você falar, aprendendo, aí você vai ouvindo, vendo, lendo no chat, né? E nós, enquanto professores, e aí a gente também pode inserir a questão de ser cristão, né? Também. Quando eu lembro quando eu retornei para a sala de aula, que eu estava na superintendência, na secretaria, quando eu retornei, quando eu passei no corredor, umas alunas viraram para mim e falaram assim, eu ouvi elas falando, né? Não para mim, elas comentando, olha, é aquela mulher que fica lá na igreja,
Ela está aqui agora. E aí a gente tem essa comparação, né? Eu acho que cada um de nós que estamos aqui, nós moramos em cidades pequenas, não são cidades grandes. Então, a maioria se conhece, tem uma ligação, né? Podemos ser catequistas, já fomos, aí tem toda essa situação. Então, ouvindo você falar, a gente começa a trabalhar, né? Meu Deus, a gente tem que trabalhar todo o contexto. Desde o contexto lá, da forma de falar, e até nós, eu vou falar enquanto professor de língua portuguesa, a cobrança das minhas atividades, como que eu tenho que fazer, porque às vezes uma resposta que o aluno dá, eu não gosto de ouvir, não estava preparada para ouvir, né? A gente tem que ter essa sabedoria, esse dom aí que você comentou, que também faz parte dessa comunicação, né? Perfeito. Que é uma prática, né, Rose? Acho que isso é importante, porque a gente às vezes acha que, tipo, se sabe fazer. Não se sabe. Quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, como eu disse para vocês, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de contar. Eu sempre tive um jeito muito forte de responder as coisas. Quando eu era adolescente, as coisas me agrediam muito. Eu sentia como se fosse comigo as coisas o tempo inteiro. E aí eu fui devagarzinho eu fui entendendo que isso significava uma dificuldade que eu tinha de entender o que se passava dentro de mim, porque não era uma culpa do outro, não era uma responsabilidade do outro, era um problema meu comigo mesma. Eu precisava entender. Então, hoje eu sei que quando alguém responde alguém de forma grosseira, que essa pessoa está com um problema. Ninguém é grosseiro com ninguém, gente, gratuitamente. Não existe agressividade gratuita, né? Assim, todo mundo tem uma necessidade por trás, inclusive, infelizmente, um ladrão, um assassino. Todos nós temos uma necessidade por trás, né? E aí, se eu não consigo cuidar disso, a tendência é que eu saia por aí machucando as pessoas, né? Então, realmente, Rose, é um desafio imenso. Anile queria falar também? Oi, eu quero falar também. Pode falar. Oi, boa noite, Jaqueline. É a Catiana, que tá cadastrado no nome da minha Não tem filha. Boa problema, noite, a pode falar. Karine. Boa noite a todas e a todos aí. Eu peguei pelo meio, né? Porque aqui a internet também está caindo, está ruim a conexão, então quase que eu não consegui entrar. Então, eu ouvindo isso tudo, assim, como às vezes você está falando, parece que está falando, está conhecendo a realidade da gente e de muitos aí. Quando relataram aí, eu vi no chat que está difícil, é difícil lidar com essas situações, mas não é impossível. Mediante quando a gente fala, até a fala da amiga aí, quando diante do nós como cristãos, às vezes o que a gente aprende e traz para a gente tem que aprender e transmitir os sentimentos e a fala. E como você fala, até o tom de falar, eu também tenho um tom alto, né, agudo, e às vezes o pouco que a gente fala já é ríspido. E quando a gente trata esses sentimentos, essa fala, às vezes até de pensar, quando eu até coloquei, né, sabedoria no pensar e no falar e no agir. Porque muitas vezes quando você fala, e mediante a resposta do outro, às vezes pode sair palavras que não agradam, não é o momento. E eu aprendi muito a ouvir quando a gente fala, né? Uma lição que eu aprendi, nós temos 2 ouvidos para ouvir mais, 2 olhos para ver mais e uma boca para falar menos. Não é falar menos ou se calar diante da situação. Perfeito. É pensar no que você vai falar. Então, depois que eu aprendi, não é fácil, né? Principalmente quem é explosiva, aí eu aprendi. Então, eu me calo, penso, nem que eu dê uma resposta um dia, 10, 20, mas que eu dê com calma e sabedoria. Peço muita sabedoria a Deus para não tentar magoar o outro, porque quando a gente não se resolve, às vezes está magoado, a gente passa a mágoa para o outro. Então, isso aí, assim, eu aprendi, foi melhor. É difícil, mas não é fácil. E diante
dessa pandemia, a gente fica à flor da pele, os filhos, né, os alunos com quem a gente lida, os pais principalmente, nossa mãe, que tem hora que a gente tem que, se a Sim. gente for responder, naquele momento a gente pode, o pensamento, que a boca não fala, que o pensamento está Sim, refletindo. Aí a gente sim. respira, responde o pai depois, tem pai que manda mensagem de madrugada, então, né, áspera, a gente tem que ter cautela nisso aí, né? Então, parabéns pela sua mensagem, Obrigada, ótimo, entendeu? De obrigada, transmitir isso aí. obrigada. É difícil mesmo. Jaqueline, Fala, Márcia. eu trabalhei com a Catiana no ano passado, né? E sei que ela falou é verdade mesmo. Às vezes a gente se deparava com situações. Ela era diretora da escola e eu era pedagoga. Aí acontecia fato assim, eu ficava olhando para ela assim e depois você não vai falar nada, não? Não, Márcia, não é o momento. A hora certa vai chegar. Então ela é dessa forma aí Que mesmo que ela legal. falou, né? Então, o tema é novo, né, mas eu li bastante, conheci até li sobre uma escola, acho que é no Goiás, que o diretor, ele colocou em prática e que deu certo. Hoje ele não é mais o diretor, mas ele ainda volta e faz o acompanhamento, né, Que legal. sobre a CNV. Aí ele fala assim que a CNV é uma prática de vida mais que uma filosofia. Então, assim, na hora que você começou a falar, teve uma. Aí você mesma falou pouco conteúdo, né? Isso aí, pouco conteúdo, mas muita prática. É fácil para colocar em prática? Não é. Porque fala do diálogo, mas tem que ser um diálogo com confiança, né? O ouvir, nós temos que ouvir mais, nós temos que parar para escutar o outro. O outro que eu falo, no, na circunstância que nós estamos aqui, é o aluno, né? Esse outro que eu me dirijo, que é o aluno, porque fala assim, que desde que o aluno sai para ir ao banheiro e ele não retorna, a gente já tem que parar, sentar, ouvir e procurar entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes, no mundo em que nós estamos hoje, se uma escola adota 100% a CNV, às vezes também ela vai ser criticada. Fala Com assim, certeza, porque o né, isso sistema não hoje é existe. diferente, né? O sistema não quer isso aí. Não é que ele queira violência Sim, e, sim. né, pessoas brutas, assim não. Eu estou falando assim, que o nosso tempo é pouco, são muitos conteúdos, as cobranças são demais, às vezes falta funcionário, né, são muitas demandas, e então a gente acaba passando por despercebido, né? Eu mesmo estou com a situação para resolver na escola, já tem 15 dias, e eu não estou preparada para resolvê-la. Já conversei com várias pessoas, e a próxima pessoa vai ser você, né? Tipo assim, então, cada vez que eu paro, que eu ouço os áudios, que eu leio sobre, eu falo, eu tenho que ir por esse caminho. Aí amanhã, quando eu, não, aquele caminho não é o certo, acho que o certo vai ser esse. Então, assim, logo que a gente entra na profissão, a gente tem muitas atitudes que são atropeladas, inesperadas, a inexperiência, e cada dia que vai passando, né, a gente vai se transformando. Eu fui gestora há 4 anos atrás, e hoje estou novamente como gestora, e penso, e minhas atitudes são completamente diferentes das que eu tinha lá atrás, completamente diferentes. Eu me deparei com a escola com 89 funcionários, quase 800 alunos, numa pandemia que não é fácil, aluno frustrado, pai revoltado. Então, assim, nós temos que buscar muita sabedoria, muita paciência, muito diálogo, porque cada um pensa de um jeito, cada pai quer de um jeito. Um pai quer aula online, o outro pai não quer, o outro quer xerocado, o outro quer só no celular, um quer na plataforma. Então, você tem que ficar fazendo assim, ó, dançando para ir adequando, né? Nós não podemos delegar, não, só vai ser aula online. Não. Nós temos que ver a condição do outro.
Então, assim, Com certeza. eu paro muito hoje para ouvir, minha equipe gestora, uma equipe, assim, boa, bacana de lidar. A gente se reúne quase todos os dias para tratar tudo disso aí. Eu não espero amanhã, tipo assim, aconteceu uma coisa hoje, eu já mesmo chamo hoje e já resolvo. Não tomo decisão nenhuma sozinha, isso é muito bom também. Tenho secretário que até tudo que eu vou fazer eu peço opinião a ele, né? Comunico. Então, assim, as coisas vão caminhando. Sim. E nós temos que mudar. Nós temos que mudar e nos adequar às mudanças. Com certeza. Eu acho que eu estou vendo aqui os comentários aqui do chat, eu vou ir respondendo eles aqui. Acho que, Luzimar, tem várias coisas. Eu vou até pedir a Márcia se ela puder colocar aqui no chat a escola que ela pesquisou. Acho que pode ser bacana para todos nós pesquisarmos. Eu também não conheço, vou querer olhar também. Mas tem vários livros, né, para a gente poder estudar. Acho que o professor seria interessante para pais e professores ler um livro de uma pessoa que se chama Elisama Santos. O livro dela chama-se Educação Não Violenta. Ela trabalha com comunicação não violenta, mas é focado na educação infantil. Então é bem interessante. Eu vou até postar ali o Instagram dela também para vocês poderem seguir ela. Ela tem um livro chamado Educação Não Violenta e um livro chamado Por que Gritamos, que ajuda a gente a entender um pouquinho aí. Eu acho que é um livro bem legal mesmo. Isso ali que a Roseline colocou. Deixa só um minutinho, Jaqueline, deixa eu mostrar ele aqui. Uai. Ele está comigo, o seu. Aham. Ele é maravilhoso, gente. Eu sou suspeita, eu sou fã da Elisama. E assim, são livros fáceis de ler, você lê muito rápido. Então, assim, minha indicação, né? Porque melhor do que aprender teoria é aprender a prática. Lendo os livros da Elisama, vocês vão ver a história de vida dela, com as crianças dela, com a educação. E isso, para mim, vale mais às vezes do que a teoria. A teoria, vocês podem. Essa aqui, vocês já tiveram. Acabaram de ter um mini curso de CNV, então vocês não precisam. Eu até posso mandar o PowerPoint que eu tinha aqui pronto, mas eu não quis pôr, que eu acho que atrapalhava. Então você pode passar ele para todo mundo. E é isso, não tem outra teoria para poder aprender mais. Agora tem que entender como é que coloca isso em prática. E aí, eu estou escutando, lendo, mas estou escutando, tá, gente? Quando eu leio, eu escuto. Então, estou lendo aqui vocês, escutando algumas coisas que eu acho que é legal comentar, tipo, pessoa ferida fere pessoas, ou quem é feliz não perturba a vida alheia. Frase pronta é um troço complicado, né? Para a gente poder só dizer assim, é ou não é. Mas eu concordo que pessoas feridas ferem pessoas, né? Então, por exemplo, tá? Geralmente, um abusador foi uma pessoa abusada. Um violentador foi uma pessoa violentada. Isso é fato. A gente não tem como negar. Né? Então, uma criança que foi vítima de abuso, de espancamento, ele cresce por dois caminhos: ou tentando curar e salvar as pessoas disso, ou tentando se vingar. Aí ele ou se vinga no mundo ou se vinga nele mesmo. Isso é fato. Quem é feliz não perturba a vida alheia? Eu acho também, mas é porque não tem tempo, né? De perturbar, que está vivendo. Concordo. Depois a Eliane falou assim: não só o aluno, os professores precisam ser ouvidos. A CNV é para todo mundo. Todo mundo precisa ser ouvido. Principalmente se a gente parte do princípio de que uma pessoa ferida fere. Então, todo mundo precisa ser ouvido. Essa escuta é a primeira, é o começo de tudo, né? Então, quanto mais a gente conseguir ser ouvido, mais fácil é para a gente poder lidar com as nossas emoções depois. Depois tem aqui, ó, o professor não está sendo vítima de uma comunicação não violenta? O Marshall fugia muito, Luzimar, desse tipo de comunicação que coloca as pessoas, tipo, vítima, sei lá, vítima, não sei qual, não vou chamar de protagonista, porque é outra teoria. Mas ele fugia muito desse lugar que colocava as pessoas como incapazes. Vítima é uma pessoa incapaz. Tá? Vítima é alguém que não tem como agir. Por algum motivo, ela não consegue lidar com o que está acontecendo com ela.
E eu não acho que os professores nem os pais sejam incapazes de lidar com as coisas. Então, eu não acho que ninguém é vítima. Eu acho que as pessoas não têm autoconhecimento suficiente hoje em dia. A gente não tem habilidade para lidar com o que a gente sente. Nós não temos. Não temos. Eu não tenho. A gente não tem. Entende? A gente tem que trabalhar isso. A gente anda na rua com um monte de botão vermelho no corpo da gente e as pessoas vêm apertando assim, ó, que são os gatilhos, né? Então, hoje eu saí de casa mal-humorada porque ontem o meu marido não me ajudou a lavar a louça. Aí eu chego na escola, um pai fala comigo uma coisa meio que desce sem eu gostar, aí eu respondo mal. Mas esse botãozinho que ele apertou aqui em mim tinha sido engatilhado ontem. Só que eu não sei, porque eu não me conheço. A gente não se conhece. A gente não sai de casa assim, ó. Ai, hoje eu preciso cuidar, porque eu não tô bem. Quem é que faz isso? Quase ninguém. Hoje, quem é que dorme e fala assim: nossa, hoje no meu dia eu tive esse comportamento que não foi legal, esse comportamento aqui que eu quero mudar. A gente não faz isso. A gente foi treinado a pegar a dor que a gente sente e culpar alguém. Ah, eu tô triste. Também culpa de fulano. A gente foi treinado a culpar os outros. Culpar. Então a gente não consegue se conectar com as nossas necessidades reais. Então, o caminho para desenvolver uma comunicação melhor, mais assertiva, né, é o caminho do autoconhecimento. E aí, quando eu me conhecer melhor, o jeito que vier de lá a bomba, eu vou conseguir entender melhor. Eu vou conseguir escutar melhor, inclusive pôr limite, por exemplo. Porque eu posso fazer um trabalho assim, ó. O que o pai quis me dizer? O pai veio aqui e me falou: meu filho não está conseguindo aprender nada. Eu acho que você é uma irresponsável, uma incompetente. Você é paga para fazer isso. É super ofensivo, né? Se eu escuto uma coisa dessa, eu não sei o que acontece comigo, não. Não sei se eu respondo, se eu não respondo, não sei o que acontece. Então, eu imagino que deve ser complexo para vocês, né? Escutar uma coisa pesada dessa, principalmente num período de pandemia. Agora, vamos supor que vocês pratiquem o autoconhecimento, que vocês já trabalhem bem a comunicação não violenta de vocês. Vocês vão escutar e vocês vão fazer assim, ó, primeiro vocês vão falar: mas que pai ignorante, meu Deus do céu, que cancela, que raiva! Ele não sabe o esforço que eu estou passando. Ele não sabe a dor que eu passo todo dia. Ele não sabe o quanto que é difícil para mim. Ele tem filho, eu também tenho. Então, assim, primeiro você vai aceitar que você é um ser humano e que você pode ficar com raiva. A comunicação não violenta pede você para aceitar seu sentimento, não para jogar fora. Então, você acolhe seu sentimento, respira, e aí você vai e se pergunta: o que será que está acontecendo na vida desse pai que está fazendo com que ele me trate assim? O que será que pode estar acontecendo? Que dificuldade será que ele está tendo? Que necessidades talvez ele tenha que não estão sendo atendidas? Aí você pode pensar assim, ó: esse pai é um pai que eu sei que não tem condições de ter internet. Esse pai é um pai que a mãe é sozinha para 6 filhos. Ninguém está dizendo que você vai ter pena da pessoa e deixar de fazer nada. A gente está pedindo para você escutar o que está por trás ali. O que está por trás desses gritos é uma pessoa ferida que precisa de alguma coisa. Aí você pode virar para ela e falar assim: mãe, olha só, eu entendo que você esteja brava, mas assim, o meu papel aqui é ajudar. E eu não vou conseguir ajudar você se a gente brigar. Então, me conta, como você acha que eu posso ajudar você a resolver esse problema? Me conta, o que eu posso fazer para te ajudar? É uma forma.
Outra forma, se conectar com a pessoa, né? Virar para ela e falar, ai, mãe, parece que está muito pesado para você aí, né? Tanto que eu estou percebendo que você está falando comigo de uma forma diferente que você geralmente fala. Então, com a escuta e com a prática diária, vocês vão conseguindo separar o que é de vocês do que é da pessoa. E vão conseguindo entender que todo mundo vai ter dor, que todo mundo vai sofrer, mas que se a gente tentar falar sobre essas coisas, fica mais fácil. Porque, por exemplo, você pode inclusive falar, porque quando você fala comigo dessa forma, a vontade que eu tenho é de não ajudar. Porque eu fico com a sensação de que você também não se importa com o que eu estou passando. Isso também é possível. Então, a comunicação não violenta não é pôr panos quentes. É encontrar um jeito da gente falar aquilo que está incomodando. Porque é quando a gente fala que a gente se resolve. Fala, Rê. A Patrícia colocou aí, né? E quando a gente se sente ferido e não grita? Né? Aí adoece. Mas geralmente, Patrícia, quando a gente não grita, alguma coisa a gente faz. É isso, sabe, já que é o seguinte, eu sei muito bem ouvir, lidar com as pessoas, parece, como você falou no início, é tão fácil dar conselho, dizer, isso vai passar, ou aguenta firme, mas quando certas situações acontecem com a gente mesmo, não é a mesma coisa, parece assim, o que eu falo não é o que realmente eu vivo ou sinto. Então, sei lidar muito bem com as situações na minha escola, com os meus professores, converso bem, falo, dou aquele apoio, mas para mim mesmo isso é complicado. Admitir que eu preciso também de ajuda, eu preciso gritar de vez em quando. Então, assim, é isso, sabe? Eu sei lidar com calma, tranquilo, o problema é quando é com a gente mesmo. Isso. Por isso que a CNV te convida para primeiro escutar você, antes de ir para uma conversa. Essa parte aqui do você primeiro pode pôr para fora é uma parte essencial. Só que a gente aprendeu que sentimentos são errados, que tem os bons e tem os ruins. Né? Então, por exemplo, ter raiva é inaceitável socialmente. Dizer que não gosta é um problema. Pode criar um caos. E a verdade é que a gente tem direito de fazer essas coisas. Inclusive, gente, de pôr limites. O que eu estava falando ali, que eu fugi agora, que eu vi, é que assim, a CNV também nos convida para pôr limites, Patrícia. Então, por exemplo, de dizer para o outro, olha, essa conversa é uma conversa que eu não estou sabendo como lidar, eu prefiro que a gente converse amanhã, ou eu não tenho condições de falar sobre isso agora. Né? Ou contar para a pessoa, eu fiquei machucada com o que você falou. Né? Me magoou diretamente a forma com que você falou. Só é importante se dar conta que não foi, tipo, magoou, mas não é que aquela pessoa é ruim e ela magoou você. É que ela falou de coisas que estavam vivas dentro de você. Então, pega. Então, é importante, Patrícia, a gente tentar, sim, comunicar, tentar colocar para fora, nem que seja escrever em casa, falar para o psicólogo, para o amigo, para alguém. Porque as coisas que a gente guarda, alguma coisa acontece com elas. Né? Eu tenho uma cliente que ela sempre foi muito boazinha, dizia sempre sim para tudo, para todo mundo, ela não dizia não, era bem complicado. E aí ela resolveu entrar num processo de mudança e começar a expressar o que ela pensava e o que ela sentia. Só que tem um período de transição no período de mudança. E num primeiro momento, ela fechou a cara para as pessoas. E ela não se deu conta. Ela simplesmente, como ela não conseguia dizer não, ela passou a sentar na mesa burrada, então ninguém mais pedia nada para ela. E ela achou que ela estava colocando limite. Né? Só que era o jeito que ela estava dando conta de lidar com aquilo naquele momento. Então, não tem um jeito certo ou um jeito errado. Ela fez o melhor que ela pôde, mas ela achava que ela guardava, igual você está contando. Só que ela emburrava uma cara que todo mundo sabia que tinha um problema ali. Então, na verdade, ela não escondia.
né? Ela não conseguia esconder. Então, a gente mostra de outras formas. Aí tem uma psoríase, uma coceira, uma dor na coluna, dor de cabeça. A gente somatiza, o corpo fala por nós. Tem pais, eu vi ali a Marinalva falando, tem pais que querem sobrecarregar demais os professores. Com certeza vai ter. Só que essa coisa, tem pais que querem sobrecarregar demais os professores, Marinalva, fazendo uma provocação, isso é um julgamento. Esse é um julgamento que você faz, é uma interpretação que você faz do que você percebe, de um fato. Aí, se você, como que você sai desse lugar aqui? Você tem que analisar fatos. O que que acontece de verdade que te dá a sensação de que os pais sobrecarregam demais os professores? A gente tem que tentar sair do julgamento para analisar fato. Esse é o primeiro ponto. Vi uma mãozinha aí levantada. Foi eu que levantei a Vai, mão Rê. aqui, né? Nós estamos aí, né, no chat com 42 pessoas, né, nos participando. E nós temos aí participantes de Jaguaré, Vila Pavão, né, a Luzimar, que fez aí algumas, né, intervenções aí, fez umas falas muito bonitas, trouxe para nós duas falas da Rita, né, de São Paulo, e da Marta Medeiros. Temos também a Lória Lourenção, que é colega de profissão, né, professora de Educação Física, e também coordenadora paroquial da paróquia Nossa Senhora das Graças de Vila Valéria. Né? A Eliana Baltá está colocando aí, né, um texto aí no chat, daqui a pouco nós vamos trazer. Mas, enfim, né, diante aí da sua fala, o pessoal foi, né, relatando, alguns conheciam, outros não, e saber a importância, né? E, desculpa, tá falando lá, é o Luzimar, né? Eu falei, é o Luzimar, desculpe aí, Luzimar. Sejam bem-vindos, né, todos que estão aí no chat conosco, nessa quarta live, ou quarta webinar, né, da Pastoral da Educação. Legal. Acho que eu respondi, estou vendo aqui, acho ver a Eliana. Vivenciei uma situação a dar o feedback para a mãe sobre as devolutivas do seu filho. As devolutivas estavam sem identificação, de cabeça para baixo, e ela me descascou, falando que estava difícil se adequar à escola, que nem o Pix do celular dela estava agradando. Ainda bem que foi por mensagem, porque tive tempo de pensar antes de responder. Ofereci ajuda, quis entender qual era a dificuldade e aí consegui desarmar. Na hora deu vontade da pedrada. Perfeito, tá? Perfeito, Eliana, é isso, porque nós somos humanos, gente. A gente não vai ter a paz reinando em nosso espírito o tempo inteiro. Então, quando vem a coisa e aperta no nosso botãozinho, né, que é aquilo que está vivo dentro de nós, e aí, vou contar para vocês entenderem. A Eliana, certamente, onde é que foi que a mãe tocou ela? Você vai poder me contar se foi verdade, Eliana. Na sua necessidade de reconhecimento da sua competência. Então, quando a mãe fala isso, pega no eu, professora, que estudei a vida inteira para essa mãe vir dizer que eu não... ataca aquele lugarzinho ali da gente. Então, você entende que não é a mãe, o que ela fala, ataca uma coisa que está mexido em mim. Então, me dói ali naquele lugar, sabe? E aí, quando me dói ali, eu tendo a devolver a pedrada. Quando a gente, olha lá, a Eliana falou que é isso mesmo. Então, olha isso, é o que está vivo na Eliana, que é mexido quando a mãe fala. Então, quando ela tem tempo para pensar, o que ela faz? Ela respira, ela entende, tá. E aí, claro, gente, tem uma diferença que eu acho que contribui, tá? Quando a gente respira só e fala, não, porque eu preciso ser zen, isso é uma coisa. Quando eu respiro e falo, aonde que essa fala tocou em mim? Nossa, tocou na minha autocrítica, cara, na minha exigência. Quando ela fala isso, a sensação que eu tenho é que eu não sou boa o suficiente. Pega no meu ego. Então, nessa hora, eu sinto e falo, poxa, caramba, pegou aqui. Pô, mas eu sei que eu sou boa. Eu estudo, eu me preparo, eu estou fazendo com amor.
Então, sai daqui esse pensamento crítico. Não vem invadir aqui, não. Aí você afasta o pensamento e fala, tá, agora deixa eu ajudar essa mãe. Oi, fulana, tudo bem? Me conta, como que eu posso te ajudar? Parece que você está bastante chateada com o tanto de coisa que eu tenho mandado aí para vocês. Eu sei que é difícil. Eu também tenho filhos, me coloco no seu lugar. Não tá fácil mesmo. Também não tá fácil aqui para nós corrigir, porque é muita coisa. Queria te compartilhar isso também, sabe? E assim, vamos lá, vamos fazer o nosso melhor? Me conta, como é que a gente pode fazer para ser diferente? E ponto. Acabou, morreu. A pessoa vai trazer a experiência que eu tenho com a comunicação não violenta é que se a gente estabelece a conexão com a outra pessoa, que é isso que a Eliana falou, a gente desarma a pessoa. Olha ela falando lá, você leu a minha mensagem, li. Quando a gente consegue desarmar a outra pessoa através da. Mas não é desarmar no sentido, haha, peguei. Porque a gente precisa entender que nós não estamos aqui na vida lutando para derrubar ninguém, gente. A gente está tentando se entender. Então, quando eu consigo me conectar, todo mundo ganha. Entendeu? E a nossa missão nessa terra é conseguir se conectar com as pessoas, gente, porque a gente passa 8 horas do dia trabalhando. Se a gente não se conectar verdadeiramente com as pessoas, vai ser pior. O trabalho vai ser chato, vai ser maçante, vai ser obrigação, eu vou adoecer, igual alguém colocou ali que o cabelo vai cair. E vai ser tortuoso. Né? Acho que é por aí. Alguém mais tem alguma colocação, quer trazer alguma situação, algum exemplo? Fique à vontade. Ótimo, a mãe não contava que a professora também tinha muitas coisas para fazer. Pois é, Maria, mas olha só que legal. Mais uma coisa que eu quero convidar para reflexão. Não importa que a mãe não contava que a professora tinha muita coisa para fazer. Entendeu? Tipo, a gente não vai falar esperando dar um troco, entendeu? A gente não tem esse intuito. O intuito é se conectar mesmo. É só, tipo assim, mostrar para ela assim, eu sou humana, igual você tá sofrendo, eu também tô. Me dá as mãos aqui. Sabe? Vamos junto? Porque tá punk para mim também. Mas eu não vou deixar a peteca cair, não. Educar seu filho é uma missão aqui para mim. Entendeu? É sobre isso. É sobre dar as mãos. Não é sobre encontrar alguém para. Não é sobre alguém ganhar uma conversa. Né? E é desafiador, gente, tá? Eu tô falando que não pareça que é tipo alguém tá certo ou errado. É desafiador. Eu passo por isso todos os dias da minha vida. Né? É dificultoso o tempo inteiro, não é fácil, não. A gente vai fazendo, entendeu? Hoje eu já ajo diferente do que eu agia há 5 anos atrás, mas é hoje, tem 5 anos que eu estou caminhando. Entendeu? O Kelly, a Romênia colocou aí também que teve uma situação parecida com a de Eliana, mas ela respirou fundo, que ela respondeu com a classe e ficou até orgulhosa dela. É, minha filha, lá xinguei primeiro, lá respondi, lá. Adoro. Romênia tem se empenhado muito em estudar comunicação não violenta. Eu tenho alguns grupos para mulheres, ela faz parte dos meus grupos e a gente lá trabalha a comunicação não violenta. Eu fico muito orgulhosa também. Celebro. Na CNV, a gente usa 2 palavrinhas. A gente celebra e em luta. Então, eu celebro muito que ela possa estar agindo de uma outra forma a partir dos aprendizados que a gente tem vivenciado. E quando a gente fala em luto, a gente fala sobre as coisas que não saíram como a gente gostaria. Né? Legal. Legal. Os seres humanos é um desafio diário. É isso mesmo, é um desafio diário. Eu coloquei aqui para vocês o meu Instagram. Lá no meu Instagram eu trago bastante conteúdo, bastante coisa assim a respeito da comunicação não violenta e tudo mais. Então fica o convite também para que vocês me sigam por lá, para que a gente possa continuar conversando também. E acho que estamos começando a chegar no final, né, Karine? Quero que você fique à vontade para
E outra coisa, eu falei, né, de mais de 42 pessoas aqui no chat, e dentro dessas 42 pessoas, nós temos representando 10 escolas, né, do nosso município, que bom, né, estamos aí, e temos também a representatividade do nosso secretário de Educação, né, ele também está aqui presente. Ai, que legal! Obrigada, Obrigada. Marcelo, por estar aqui conosco. Legal. Bom, pessoal, e aí? O que vocês acharam? Maravilhoso, né? Contem aí com uma palavrinha no chat, como é que vocês vão sair daqui hoje? Legal. Que bom. Fico feliz de inspirar vocês a conhecerem a comunicação não violenta, a aprenderem coisas novas. Eu também, Cristiane, ficaria a noite inteira falando de comunicação não violenta. Legal. Que bom que vocês curtiram. Tá vendo aí? Um tema muito pertinente, né? Só recebendo aí só elogios, amei, crescimento, inspirar, né? Queremos mais, muito bom. Então, quer dizer, foi 1h20 que nós estamos aí, nem parece, né? Então, ficaríamos mais tempo. É verdade, né? A gente conversa sobre tantas coisas, mas acho que tem um insight bem bacana aí, né? De começar a trabalhar mais a comunicação não violenta nos espaços da educação. Acho que isso é muito rico. Concordo com vocês, porque é da onde tudo começa, né? É onde tudo começa. Cá, é com você. Se você quiser fazer suas considerações, fique à vontade. Poxa, que pena! Como passou rápido esse tempo, né? Eu acredito que todo mundo aqui gostaria de ficar um pouco mais com a Jaqueline. Eu também agradeço. Né? Uma noite muito produtiva, que noite, assim, espetacular. E isso graças ao trabalho e o profissionalismo da psicóloga Jaqueline Leal, né, gente? Que com muito carisma e sabedoria conduziu a nosso webinar. Eu agradeço, Jaqueline, em nome de todos os membros da Pastoral da Educação. Eu sou coordenadora, mas eu não trabalho sozinha. Eu tenho uma equipe de profissionais de educação que fazem parte dessa missão de evangelizar, e eles colaboraram para que esse momento acontecesse, né? Então, em nome de todos, eu te agradeço, sinta-se abraçada por todos nós. Eu que agradeço, Karine. Eu agradeço muito mesmo. Obrigada, de verdade. Agradeço também as profissionais da educação convidados desse webinar, Renata, Márcia, Roseline, que também são membros da Pastoral, elas já caminham com a gente. Meninas, as dúvidas que vocês colocaram aqui foram esclarecidas, né, pela Jaqueline, também eram dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando aí, que estão assistindo, e vocês contribuíram muito, muito obrigada. Estendo os meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo aqui, gente, a todos que participaram desse momento conosco, as famílias, os estudantes, os funcionários da Secretaria Municipal de Educação, inclusive, temos aqui o secretário, o Marcelo Lira, ele é membro da Pastoral, ele nos apoia, caminha conosco, sabe da nossa luta, né, Marcelo? Os representantes das escolas municipais, estaduais, privada, o pessoal de Vinhático, obrigada pela participação, o pessoal de São Sebastião do Norte, as famílias da zona rural que representam a educação do campo, né, o nosso total respeito e reconhecimento ao trabalho realizado nas escolas do campo. O pessoal de Jaguaré, Luzimar Elias, aí ajudou a convidar o pessoal de lá, ele é membro da Pastoral também, obrigada. Glória, lá de Vila Valério, também é membro da Pastoral, coordenadora como eu. Pessoal de Ponto Belo, eu acredito que tem uma pessoa aqui que é do Rio de Janeiro. Vamos lá, e em meio a tantos desafios dessa nossa vida tão corrida, né, nesse contexto da pandemia, vocês conseguiram estar aqui acompanhando o nosso trabalho da Pastoral. Será que eu esqueci de falar? Alguma cidade? Será que eu consegui? Não, esqueci não, acho que eu falei todo mundo.
Então, e eu convido você que deseja participar conosco desse trabalho pastoral. Estamos à sua espera. A todos, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.